Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, 8 de março, estamos na sexta-feira depois das cinzas e vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, o Evangelho de hoje nos dá a oportunidade de aprofundarmos essa temática desta prática de penitência, do jejum, que é se abster de alimentos. Aqui nós já podemos fazer uma grande distinção, né? Algumas pessoas nesse tempo da Quaresma fazem um propósito talvez de não ficarem nas redes sociais, não verem televisão ou de um outro comportamento, né? De uma realidade. Isso se chama abstinência, não é jejum. O jejum, ele é de alimentos. Está ligado à realidade, né, do ordenar a nossa alimentação ou nos privar de algum alimento ou de algumas refeições ou viver mais ou menos um dia comendo somente um determinado alimento com um propósito espiritual. É uma atitude prática, mas necessita de um sentido espiritual. Por que é importante frisarmos isso? Num dia, talvez esse tempo da Quaresma, nós somos chamados a jejuar. O jejum é uma prática cristã, que nós acabamos de escutar no Evangelho de hoje. Mas não adianta somente você se privar de uma refeição ou passar o dia somente comendo pão e água, como que é um dos jejuns, há diversos tipos de jejum. Contudo, é preciso que nesse dia que se escolheu viver a prática do jejum, também ser unido a uma prática espiritual, seja uma oração mais constante, seja uma realidade mesmo que vai, junto com o jejum, dar o verdadeiro sentido dessa penitência. Porque se somente não comemos como de costume, estamos fazendo, na verdade, uma dieta, não é uma prática espiritual. Então, principalmente hoje, com esse Evangelho, nós somos chamados a sermos catequizados no verdadeiro jejum, de fato, privarmos de uma refeição ou passarmos o dia nos alimentando de um modo mais regrado com um determinado alimento, no caso, ao jejum de pão e água. O jejum da igreja, que a igreja nos ensina que é das 3 maiores refeições, nós substituímos uma por um lanche discreto, né? E regramos as outras refeições, né? E assim vivemos esse dia, né? E, acima de tudo, nesse dia, vamos intensificar mais nosso propósito espiritual de oração, do texto, da adoração, da leitura constante da palavra, da intercessão, da escuta, da leitura espiritual, para vivermos esse dia mais abertos aos propósitos e às inspirações que o Senhor nos dá de uma mudança de vida. Então, principalmente nesse dia. E, inclusive, o jejum, ele tem uma realidade de graça e que principalmente deve nos amadurecer no domínio da nossa vontade. Porque, de fato, quando nós deixamos e nos exercitamos no jejum, o jejum tem um objetivo muito grande de que fortalecer a nossa vontade, a nosso domínio, o autodomínio, principalmente para cada vez mais nós ordenarmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque a carne é fraca,
Muitas das vezes a nossa carne tem vontades que nós não conseguimos controlar. Realidade muitas das vezes promíscuas, realidade muitas das vezes muito mais fortes do que nós mesmos. Como mesmo São Paulo fala, às vezes eu insisto em fazer o mal que eu não quero. E o jejum, ele nos ensina a ordenar os nossos instintos. Ele nos ensina cada vez mais colocar o nosso coração concordante com o coração de Deus. Por isso que é muito importante que na prática do jejum quaresmal, primeiro, claro que escolhamos o jejum que mais nos adequa à nossa saúde, que façamos um propósito espiritual e que cada vez mais nos exercitemos, nos abrimos para que a graça de Deus possa ordenar o nosso interior, a nossa vontade, para que cada vez mais tenhamos o autodomínio de escolher e abraçar a vontade de Deus na nossa vida. Na verdade, dentro da prática do jejum tem uma grande organização interior, uma grande ordenação do nosso ser, da nossa humanidade, para que cada vez mais seja coerente com o sonho de Deus para nós. Que Deus nos abençoe, nos dê uma abençoada, uma santa quaresma e que nos faça cada vez mais abertos aos propósitos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.